Muito bem, vamos lá. Iniciando aqui mais um estudo do nosso livro Fonte Viva. O nosso texto de hoje é o número 55, intitulado Elucidações. E é um texto muito interessante porque fala da grande responsabilidade que todos nós temos diante do trabalho, da atividade que nós mesmo nos atribuímos. Muitas vezes nós nos perguntamos por que eu faço a divulgação da doutrina espírita, ou por que eu participo de uma instituição que faz a divulgação da doutrina espírita. E aí então nós não encontramos nenhum documento de convocação ou nenhuma formalização na necessidade que nós temos de participar dessa tarefa. Mas nós vamos de boa vontade. Quando nós percebemos, nós já estamos envolvidos com ela e fazemos isso com grande boa vontade, com a maior boa vontade. Mas, mais do que participar de uma atividade como essa, tem também a responsabilidade em fazer a tarefa do modo correto, fazer a tarefa da melhor forma possível. Porque a mensagem, quando ela nos chega, a gente lembra que, no caso, por exemplo, do cristianismo, quando Jesus iniciou a sua peregrinação aqui pelo nosso mundo, ele trouxe uma mensagem que tinha por objetivo fazer uma grande reformulação no mundo a partir daquela época. Então não era naquela época, mas a partir daquela época, já que a sua mensagem seguiria geração após geração, afetando todos os povos que tivessem algum tipo de interesse por ela. E aí então gerações se sucederam, pessoas que assumiram o compromisso e a responsabilidade de dar continuidade naqueles ensinamentos foram fazendo do seu jeito, da melhor forma possível. Nessa mensagem inicial que nós ouvimos de harmonização, uma frase me chamou a atenção, que o Criador serve as criaturas através das criaturas. Ou seja, tudo aquilo que vem como proposta reformadora do nosso mundo, ela virá através dos próprios indivíduos que demonstrarão na prática, ou através do conhecimento, da prática e através do conhecimento, tudo aquilo que vem como proposta de reformulação. Então somos nós, os divulgadores, somos nós o reflexo daquilo que nós acreditamos. Eu dizia que Jesus veio ao mundo trazendo a sua mensagem, e ele a trouxe da forma mais pura possível. Demonstrou na prática aquilo que acreditava, falava sobre aquilo que acreditava, vivia aquilo que acreditava. E quando a gente fala de ensinamentos tão profundos e tão complexos, e tão difíceis para todos nós, já que nós nos encontramos ainda numa condição moral distante dessa realidade de um espírito puro, como é o caso de Jesus, nós observamos que somente espíritos de grande envergadura são capazes de se aproximar desse ensinamento, exatamente porque eles são a representação daquilo que existe de mais puro no plano espiritual superior. Então os ensinamentos vieram para todos nós. Nós agimos como observadores, como estudantes, como aqueles que procuram copiar esse modelo. Naturalmente que nós vamos nos aproximando dessa mensagem, desses ensinamentos, de acordo com a afinidade que nós temos com ela. Por isso cada pessoa segue uma filosofia particular. Todas as filosofias, nós já conversamos sobre isso, têm o objetivo, essas filosofias espiritualistas, todas elas têm o objetivo de transformar o indivíduo, muito mais do que transformar o mundo. Que se nós perguntarmos assim, qual é a proposta de tal religião? Transformar o mundo. Não, na verdade é transformar os indivíduos. A transformação do mundo virá como consequência da transformação de cada indivíduo. Então todas as religiões fundadas ou desenvolvidas a partir de uma grande referência, de um modelo, têm essa proposta. Então todas elas são legítimas. Para nós aqui do mundo ocidental, o cristianismo representa aquilo que existe de ideal, do mais ideal nesse processo de transformação. Mas quando nós pegamos as demais religiões e começamos a estudar
as suas obras, começamos a observar aqueles que foram os seus fundadores, os seus representantes, nós vemos também as mesmas condutas. Talvez com um pouco menor expressão, mas com o mesmo objetivo, de fazer com que as pessoas se transformassem. Então os ensinamentos chegaram para nós nos aproximamos pela afinidade, para nós em especial nos aproximamos do cristianismo, talvez até por uma questão de educação religiosa, né, porque todos nós crescemos aprendendo sobre Jesus. Mas é interessante a gente observar que se a gente for, por exemplo, num país da África, num país do Oriente Médio, num país lá da Ásia, né, do leste asiático, se nós perguntarmos para aquelas pessoas quem foi Jesus, muitas delas vão dizer que nunca ouviram falar. Exatamente porque o cristianismo não ultrapassou aquelas fronteiras. E elas se formaram a partir de uma filosofia já presente, que já tinha o seu espaço conquistado. Consequentemente, outra religião não viria ocupar esse espaço. E até mesmo, se nós perguntarmos quem foi Jesus, algumas pessoas vão lembrar de Jesus como sendo alguém muito negativo. Principalmente porque no passado, quando nós voltamos para o século IX, para o século X, para o século XI, nós temos as cruzadas. E as cruzadas foram ações de cristãos daquele período que invadiram o Oriente Médio para tentar conquistar um espaço sagrado. Então a história foi se repercutindo como sendo aquele grupo de sanguinários que vieram levantando aquela bandeira daquele homem, né, no caso Jesus, daquele Cristo, e acabaram provocando toda aquela desgraça. Então as escolas hoje, cada uma tem um pensamento bastante específico, mas independente das antipatias, independente das rixas, independente dos conflitos que foram gerados no passado e até mesmo no presente, todas as religiões legítimas trazem essa mesma mensagem. E nós então vamos nos aproximando por uma questão, primeiro, de educação, como eu falei para vocês aqui no nosso Ocidente. Nós temos o cristianismo como base religiosa de praticamente todos os países, então nós crescemos aprendendo sobre isso. Conforme a gente vai amadurecendo, nós vamos então dirigindo o nosso pensamento para esta ou para aquela religião. Então, dentro do cristianismo, nós vamos então nos aproximando do catolicismo, das igrejas evangélicas, do espiritismo, de religiões africanas que trazem também as bases morais do cristianismo. Enfim, cada uma vai se dirigindo a ela. E aí então, quando nós nos aproximamos dessa mensagem e percebemos que ela para nós é muito positiva, que ela para nós é muito saudável, nós então começamos a viver aquele sentimento de paixão, aquele sentimento de felicidade, de satisfação, por termos encontrado algo que para nós era uma grande revelação, era um instrumento de grande transformação. E aí então surge em nós esse desejo de fazer com que todas as pessoas conheçam também aquilo que nós conhecemos. E aí então nós queremos apresentar, se você está sofrendo, vamos lá no meu centro espírita, vamos lá no meu templo, vamos lá na minha igreja, que eu vou te mostrar que existe algo muito bacana que você pode conhecer. E aí começamos a divulgar através de convites, através de debates, através de condutas, para espalhar para todo mundo aquilo que para nós foi uma grande revelação. Entretanto, como a gente conversou no início, quando nós falamos de Jesus como sendo aquele que foi o maior representante desse amor universal aqui no nosso mundo, os próprios Espíritos passam para nós, lá na questão 625, se eu não me engano, do Livro dos Espíritos, que Jesus é modelo para toda a humanidade, né? Então os Espíritos dizem para que nós observássemos Jesus como sendo a maior referência desse amor universal aqui no nosso mundo. Então ele é um Espírito dessa envergadura, um Espírito desse conhecimento, um Espírito que é capaz de viver aquilo que realmente acreditava. Mas nós não. Nós trazemos ainda as nossas imperfeições, nós trazemos ainda as nossas dificuldades, trazemos as nossas tendências, os nossos medos, as nossas aflições. E como é que nós podemos transmitir uma mensagem tão profunda, uma mensagem tão bela, uma mensagem tão verdadeira, diante de tantas dificuldades que nós enfrentamos dentro de nós mesmos? Seria como se nós tivéssemos uma imagem para reproduzirmos e as nossas lentes estivessem quebradas, sujas. Então a mensagem, por si só, é uma mensagem em alta definição. Mas a reprodução que nós fazemos dela é uma mensagem de baixa qualidade, às vezes de péssima qualidade, algumas vezes quase que é imperceptível
nos seus contornos, no seu conteúdo. Tamanha a interferência que nós criamos na transmissão dessa imagem. A mesma coisa acontece com a mensagem. Então nós lemos num livro de estudo, num livro que é considerado sagrado, e nós dissemos assim, realmente essa mensagem é muito linda. Essa mensagem é verdadeira, essa mensagem me faz feliz. E eu vou te dizer como essa mensagem é. E aí então nós começamos a contar a mesma história a partir do nosso ponto de vista, a partir do nosso alcance. E aí então essa mensagem começa a chegar, a ser difundida, com muitos ruídos, com muita interferência. E aí então nós nos perguntamos, mas essa é mesmo a mensagem original? Essa é mesmo a mensagem verdadeira? É nisso que nós acreditamos? É nisso que eu tenho que seguir? Se por acaso eu quiser alcançar esse estado de felicidade que me apresenta? Quando nós voltamos no tempo e nós encontramos, né, aquele lado negro da igreja no nosso mundo ocidental, nós vemos, por exemplo, Inquisição, nós vemos corrupção, nós vemos a deturpação da mensagem verdadeira, desses ensinamentos. Então isso leva as pessoas à incredulidade, pensando assim, bom, eu tenho que acreditar nos ensinamentos dessa pessoa que é chamada de Jesus. Mas o representante sagrado dessa pessoa aqui no mundo se comporta desse modo equilibrado. Então se é nisso que eu tenho que acreditar, se é esse o exemplo que eu tenho que seguir, então eu prefiro não seguir absolutamente nada. E aí então as pessoas começam a se distanciar exatamente por falta de uma referência. Porque quando nós falamos que o ensinamento foi puro naquela época é uma coisa. Quando nós queremos, na verdade, ver o ensinamento puro, ver a sua transmissão nesse momento da nossa história, nesse momento da nossa vida. Então quando eu quero me comportar de uma forma, beleza. Então quando eu quero me comportar de uma forma, eu espero que alguém me mostre como fazer isso. Todos nós temos necessidade dos nossos heróis, todos nós temos necessidade dos nossos mentores, dos nossos guias, das nossas referências de modo geral, como a gente comentou. É uma necessidade nossa, nós temos essa carência. Por isso então nós nos apegamos tanto às personalidades que vão surgindo dentro de nossas escolas. Então alguém é devoto de um santo porque esse santo representou aquilo que era o mais puro, o mais verdadeiro para mim. Eu pego aquele médium, eu pego aquele sacerdote, eu pego aquela pessoa, então ela para mim, essa pessoa é aquilo que eu tenho de melhor, é aquilo que eu tenho de mais especial. Porque se eu quero me transformar em alguém, eu preciso que essa pessoa seja para mim o modelo, e eu vou me espelhar nela. Nós vemos isso nas nossas relações. Os filhos procuram se espelhar nos pais. Os filhos buscam seus heróis. Algumas vezes os heróis se encontram numa determinada modalidade esportiva, os heróis se encontram no meio artístico, os heróis se encontram dentro de casa, fora de casa. Então, eu quero ser aquilo quando eu crescer. Espiritualmente, para nós, não é diferente. Exatamente pelo fato de eu precisar agir de um modo prático. Então não adianta você dizer para mim, você precisa ser uma pessoa boa, e aí então eu me comporto com essa bondade por livre, né, e espontânea vontade, e por capacidade também. Isso nós não temos condições de fazer. É muito mais fácil dizer assim, olha, é esse o modo que você deve se conduzir. E aí então eu faço na prática, mostrando quais são os sacrifícios, quais são as dificuldades e quais são as conquistas desse tipo de comportamento. Então nós precisamos dessa referência. Só que hoje nós observamos que nós temos muito poucas referências. Aquelas referências que já partiram, aquelas referências que ficaram apenas na história. E aí então nós vamos nos espelhando apenas em monumentos do passado. E hoje nós não conseguimos encontrar aquilo que para nós é legítimo. Todos nós precisamos. Uma expressão que é muito comum, cego guiando cegos. Então, na verdade, nós hoje vamos observando que, embora exista uma cegueira no nosso mundo, com relação aos valores, com relação à melhor forma de conduta, nós vemos que tem algumas pessoas que conseguem enxergar um pouquinho mais do que nós. Essas pessoas não vivem no escuro, mas elas conseguem perceber uma luz. Então já é o suficiente. Como diz o ditado,
em terra de cegos, quem tem um olho é rei, né? Então, na nossa história, né, no nosso caso, quem é míope, quem consegue ver um flash de luz, já se encontra numa condição melhor. Então nós procuramos essas nossas referências. Mas mesmo esses indivíduos sofrem ainda essa grande dificuldade de seguir aquilo que eles desejam, porque eles também buscam os seus mestres, também buscam os seus guias. Então eu sei que por acaso as pessoas me observam, mas eu também observo outras pessoas e cada um vai se observando, até encontrar alguém que consiga se aproximar, dentro dos limites, dentro das possibilidades, daquele ensinamento original. Mas enquanto nós não conseguimos alcançar essa condição, nós vamos então interferindo, intencionalmente ou não, naquela mensagem original. Então eu quero demonstrar, por exemplo, que os ensinamentos de Jesus são verdadeiros. Mas então eu discuto com você, eu bato boca, eu critico, eu aponto pelo fato de você pensar de um modo diferente. Então a mensagem é original, a minha conduta é equivocada. E isso nós vemos o tempo todo. Nós vamos, por exemplo, a um centro espírita, ouvir uma palestra, e o palestrante fala sobre tudo aquilo que existe de bom e de belo, e de maravilhoso sobre o mundo espiritual, sobre Deus, sobre os ensinamentos de Jesus, mas ele, por ele mesmo, não consegue fazer aquilo que ele diz. E aí então nós começamos a ficar com aquela grande desconfiança, porque aquela frase que diz, faz o que eu mando, não faz o que eu faço, é algo que a nossa sociedade hoje, nós de um modo geral, já não aceitamos. Para que eu possa acreditar que alguma coisa é verdadeira, eu preciso ver essa coisa na prática. Por isso nós temos ali aquelas pequenas referências que para nós são endeusadas, porque elas representam aquilo que existe de mais legítimo, apesar das suas grandes diferenças. Pois é, né, Flat? Tem todas essas provocações que o mundo nos dá hoje, né, traz para nós, a gente acaba cedendo, porque é uma fraqueza do nosso caráter. E exatamente pelo fato de nós transmitirmos aquela mensagem a partir do nosso ponto de vista, transmitirmos a mensagem a partir da nossa forma de ver o mundo, acaba então deturpando, como eu falei para vocês, os ensinamentos verdadeiros, daquilo que veio do início. Então quando nós pegamos o Evangelho segundo o Espiritismo, que aliás comemora, né, mais um ano de lançamento aqui no nosso meio, quando nós começamos a pegar cada um dos capítulos e vemos aqueles ensinamentos tão puros, tão verdadeiros, os depoimentos dos espíritos, vindo, né, de uma forma tão bela, nós chegamos até quando nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, e eu fiz isso porque eu achei que era fundamental para que a gente conhecesse um pouco mais de quem eram aquelas personalidades, porque nós temos os ensinamentos que são transmitidos, as personalidades que trazem essa mensagem, mas nós temos também que conhecer quem são essas pessoas. E aí então nós pegamos cada um dos espíritos que tinham assinatura no Evangelho, lembrando sempre que cada capítulo Kardec dividiu em duas partes, uma parte que era de esclarecimento sobre cada um dos temas, e depois uma parte que era de instrução dos espíritos. E aí então ele separou, organizou as psicografias dos espíritos que chegavam sobre determinado tema e trazia como depoimento prático daquilo que vinha como teoria. E aí então pegamos esses nomes. O espírito trazia uma mensagem e assinava. O outro trazia uma mensagem e assinava. E nós, antes de começarmos esses estudos, começávamos então a fazer uma pesquisa biográfica. Quem eram essas pessoas? Para que eles tivessem tanta autoridade assim, ou demonstrar tanta autoridade para falar sobre determinado tema. Para você falar sobre caridade, não basta você usar palavras belas. Um poeta seria capaz de nos levar às lágrimas, dependendo da forma como ele expressa sobre caridade. Mas a pergunta é, esse poeta é também caridoso ou ele só fala sobre caridade? E aí começamos a estudar essas personalidades e vimos que suas vidas eram baseadas naquilo que eles traziam como mensagem. Um espírito que falava sobre fraternidade, um espírito que falava sobre o amor, e a gente estudava a biografia dele, não era biografia espírita. Nós pegávamos biografias que saíam apenas na literatura, em outros sites, em outras referências, e vimos que eles de fato viviam aquilo. Era uma autodoação, era um sacrifício. Muitos deles receberam, né, a canonização pelo fato de serem considerados santos
no caso para aqueles que viviam a doutrina católica, e perguntávamos, mas por que ele é santo? E aí nós fomos estudar sua história. E vimos ali que a santidade, no sentido de elevação moral, era legítima, porque eles viviam de fato aquilo. E aí então nós temos no Evangelho esses espíritos, cada um contando a sua história. Não demonstravam perfeição, mas demonstravam uma autodoação, que é exatamente aquilo que é a mensagem tanto do cristianismo como da própria doutrina, que é um desdobramento, como os espíritos já disseram para nós, é um desdobramento, é uma revisão dos ensinamentos cristãos que foram perdidos no passado. E aí então começamos a voltar no tempo e a rever aquilo que tinha sido misturado, aquilo que tinha sido ofuscado pela nossa personalidade. Personalidade para nós nada mais é do que a forma como nós expressamos os nossos valores. O caráter é aquilo que nós somos. A personalidade é a forma como aquilo que nós somos se expressa pelo mundo. E aí então nós começamos a transmitir essa mensagem baseados no personalismo, ou seja, eu faço a coisa do meu jeito. E dependendo da minha personalidade, essa mensagem sai completamente distorcida. Porque eu tenho uma personalidade difícil, porque eu sou egoísta, porque eu sou muito apaixonado, porque eu sou muito orgulhoso. Então eu acho que aquilo que eu transmito é o melhor que todo mundo. Se você não segue, você não serve. E aí começamos a ver que todo mundo tenta transmitir a mesma mensagem a partir do seu ponto de vista. Porque você é abençoado, porque você é amaldiçoado, porque você é verdadeiro e porque você é falso. E isso baseado na crença de cada um, no ponto de vista de cada um. E há então a necessidade para nós hoje, que nos consideramos os difusores desse ensinamento verdadeiro, o resgate da mensagem original. Quando nós tiramos então todas aquelas interferências, ou seja, não temos sacerdotes, não temos rituais, não temos a necessidade de instituições, nenhum tipo de filtro que mostre para nós como a coisa deve ser feita. Somos nós, por nós mesmos, que hoje temos a capacidade de compreender essa mensagem original e vivê-la individualmente. Como eu falei para vocês, nós não temos as filosofias, as religiões, não têm como objetivo transformar o mundo, mas elas têm por objetivo transformar o indivíduo. Então o próprio Espiritismo é assim. Ele não veio para transformar o mundo. O Espiritismo veio para transformar as pessoas. E as pessoas sendo transformadas vão fazer com que o mundo se transforme. Então cada um de nós tem uma missão pessoal. Às vezes a gente fica se perguntando, né, qual é a nossa missão aqui na Terra? Só o fato de nós nos aproximarmos de uma doutrina como essa, nós espontaneamente já assumimos uma missão. A missão de bem representá-la. A missão de fazer com que ela seja expressa da sua forma mais legítima. E eu não tenho que prestar relatórios para nenhuma instituição, eu não tenho que cumprir carga horária, a minha relação é com Deus. Eu vim, me aproximei dessa mensagem, e a partir desse momento, eu me tornei então o seu representante. Não o representante oficial, mas o representante individual. E aí então eu começo a transmitir essa mensagem a partir do meu entendimento. Só que o que a doutrina nos propõe é exatamente isso, falar claramente que se você compreende a mensagem, você tem responsabilidade sobre ela. Jesus já falava, outros espíritos já falaram, que dizia para nós assim que quanto maior o nosso conhecimento, maior a responsabilidade. Ou seja, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então hoje nós temos a nossa missão pessoal. Eu tenho a missão como filho, eu tenho a missão como profissional, eu tenho a missão como espírita. E aí então, em todas as áreas em que eu expresso a minha visão, em todas as áreas em que eu expresso os meus sentimentos, as minhas ideias, em que eu demonstro as minhas ações, eu sou representante dessa filosofia. Não importa onde eu atue. Eu não sou espírita apenas na casa espírita, eu sou espírita durante o dia, durante a noite, em casa, fora de casa, sozinho, acompanhado, não importa. E aí, então a importância de eu fazer com que isso vale é difícil, porque a doutrina espírita ela não é uma doutrina em que a gente fica espalhando panfleto, é uma doutrina em que a gente difunde através da prática. Só que é muito difícil você viver a prática constantemente
passando pelas dificuldades de relacionamento, as dificuldades de saúde, dificuldades financeiras, dificuldades sociais, dificuldades psicológicas, emocionais, espirituais. Nós vivemos, então, sendo assediado tanto quanto os outros, quanto as outras pessoas, mas com um compromisso maior de resistir às pancadas que nós levamos da vida, vamos dizer assim. Então todo mundo tem dificuldades, ótimo, só que eu não tenho que me preocupar com todo mundo. Eu tenho que me preocupar comigo mesmo. Você se lembra que eu trouxe um exemplo essa semana? Que os alunos normalmente se confortam quando eles vão mal na prova, e aí então o colega do lado também foi. Aí ele chega em casa dizendo assim, olha, eu tirei 4 na prova, mas o fulano também tirou. Aí aquele pai compreensivo vai dizer assim, poxa, que pena pro fulano, mas eu quero saber por que você tirou 4. Ah, mas é que estava difícil e todo mundo achou. Tudo bem, mas eu quero saber por que você não estudou. E aí então a gente começa a perceber que, embora todos nós vivamos num mundo de provas e expiações, vivamos todas essas dificuldades que o mundo oferece para nós, em todas as áreas, ninguém aqui está isento de lutas e de dificuldades. Eu posso ter um conforto maior numa ou noutra área, mas ainda assim a vida está exigindo constantemente de mim. Eu não posso dizer assim que eu estou tão tranquilo que eu não preciso me preocupar com absolutamente nada no mundo. Sempre tem algo que me chama atenção, e esse algo e a intensidade desse algo vai variar de acordo com a necessidade pessoal que eu tenho, de acordo com aquilo que eu vivi no passado, de acordo com aquilo que eu estou vivendo no presente. E aí então eu tenho que viver as mesmas dificuldades, tenho que viver as mesmas experiências, mas com uma bagagem, com uma carga sobre mim maior, porque eu tenho que viver isso sempre com um sentimento construtivo, sempre com um sentimento de resignação. E isso é muito difícil para nós. Nem todos conseguem resistir. Nós vimos ontem no livro Obras Póstumas um capítulo que falava sobre os desertores do Espiritismo. E esses desertores são aqueles que se aproximaram por um motivo, se desiludiram por outro e começaram então a viver suas vidas. Então nós lembramos sempre que ser espírita, para nós, não significa frequentar uma instituição, eu ser médium, eu ler uma quantidade de livros, eu realizar uma determinada tarefa. Na verdade, para mim, ser espírita é absorver os ensinamentos morais que ele me traz, utilizando todos os instrumentos disponíveis, inclusive mediunidade, inclusive participação em trabalhos, inclusive frequência em instituição para determinado objetivo, seja ela para aprendizado, seja ela para poder receber assistência ou assistir, seja ela para poder estudar ou transmitir algum conhecimento. Então nós utilizamos instrumentos à nossa volta, mas o objetivo principal está dentro de nós. Porque aí nós vamos fazer uma avaliação daquilo que eu era e daquilo que me transformei a partir do momento em que eu absorvi esses ensinamentos. Então, na verdade, a necessidade desse resgate que nós falamos é exatamente isso, eu começar a fazer um estudo, a ter uma compreensão mais profunda desse ensinamento verdadeiro que chegou para mim através dos ensinamentos, da literatura, dos exemplos que eu vejo à minha volta, e depois transmiti-lo através de ações práticas. A Miriam colocou, né, e reforça o que Jesus nos falou sobre a capacidade de que todos temos de ser co-criadores. Ele diz, né, que nós podemos fazer o que ele fez e muito mais. Só que, claro, nós observamos ainda uma distância significativa entre aquilo que nós somos e aquilo que nós podemos nos tornar se comparado a ele. Mas, como diz o ditado oriental, né, para toda grande viagem, sempre tem o primeiro passo. E alguns de nós estamos nos primeiros passos, outros estão em alguns passos mais avançados, mas todos nós ainda no início da jornada, que é uma jornada longa, uma jornada difícil, uma jornada trabalhosa. E ela começa principalmente pela autodoação, pela renúncia de nós mesmos, que é o ponto principal. Eu jamais vou conseguir transmitir uma mensagem universal através da minha visão pessoal. Porque eu preciso, nesse caso, me anular diante daquilo que é mais sublime do que eu. Se eu coloco a minha interferência, se eu coloco o meu filtro de personalidade para poder transmitir essa mensagem, eu estou transmitindo aquilo que eu acho do mundo, e não aquilo que a mensagem é. Então a gente começa exatamente nesse processo de autodoação, nesse processo de sacrifício de mim mesmo, sacrifício de nós mesmos, para poder dizer e mostrar aquilo que é mais verdadeiro do que eu. E aí então a gente começa a entrar no verdadeiro serviço, que é esse a que nós nos propomos.
Porque o Espiritismo, na sua essência mais legítima, ele não é apenas um instrumento de transformação pessoal. Ele é também um compromisso que nós assumimos na sua própria divulgação. Como nós já vimos numa mensagem que o próprio Emmanuel passa para nós, a maior caridade que nós podemos fazer em prol do Espiritismo é a sua divulgação. E divulgar o Espiritismo existem vários meios. Os meios tecnológicos, os meios materiais, mas o meio mais importante é o exemplo. Porque a palavra a palavra instrui, mas o exemplo ele acaba arrastando, o exemplo convence. Então essa nossa mensagem de hoje, esse texto que a gente vai ler agora, trata exatamente dessa questão. De nós percebemos que aquilo que nós abraçamos é muito mais importante do que nós mesmos. Que o Espiritismo não precisa de mim para demonstrar, para ser o que ele é. Ele simplesmente é. O que nós precisamos fazer é difundi-lo naquilo que existe de mais legítimo. E muito mais do que a doutrina espírita, os ensinamentos cristãos de modo geral. Então aqui no texto que nós vamos ler agora, fala sobre elucidações. E aqui nós temos uma passagem que Emmanuel nos separou, falando sobre uma passagem do livro, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4. A gente começa aqui no número 5, no versículo 5, que diz assim: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Então essa mensagem de Paulo, que ele trouxe, que ele falava exatamente para aqueles novos apóstolos, ou aqueles novos discípulos do cristianismo lá em Corinto, que ele falava exatamente sobre essa questão pessoal. Que por mais apaixonado que nós sejamos, por mais conhecimento que nós tenhamos, a mensagem é mais verdadeira do que a nossa opinião. Então nós precisamos trabalhar em prol da divulgação dessa mensagem. E é aí que Emmanuel traz para nós agora algumas considerações. Ele diz assim, a Vaninha já colou um primeiro parágrafo, ele diz assim: nós, os aprendizes da Boa Nova, quando em verdadeira comunhão com o Senhor, não podemos desconhecer a necessidade de retraimento da nossa individualidade, a fim de projetarmos para a multidão, com o proveito desejável, os ensinamentos do Mestre. Em assuntos da vida cristã, propriamente considerada, as únicas paixões consideráveis ou justificáveis são as de aprender, ajudar e servir, porquanto sabemos que o Cristo é o grande planificador das nossas realizações. Se recordarmos que a supervisão dele age sempre em favor de quanto possamos produzir de melhor, viveremos atentos ao trabalho que nos toque, convencidos de que a sua pronunciação permanece invariável nas circunstâncias da vida. A nossa preocupação fundamental, em qualquer parte, portanto, deve ser a da prestação de serviço em seu nome, compreendendo que a pregação de nós mesmos, com a propaganda dos particularismos peculiares à nossa personalidade, será a simples interferência do nosso eu, em obras da vida eterna que se reportam ao reino de Deus. Escrevendo aos Coríntios, Paulo define a posição dele e dos demais apóstolos como sendo a de servidores da comunidade por amor a Jesus. Não existe indicação mais clara das funções que nos cabem. A chefia do Divino Mestre está sempre mais viva, e a programação geral dos serviços reservados aos discípulos de todas as condições permanece estruturada em seu evangelho de sabedoria e amor.
procuremos as bases do Cristo para não agirmos em vão. Ajustemo-nos à consciência do grande renovador, a fim de não sermos tentados pelos nossos impulsos de dominação, porque em todos os climas e situações, o companheiro da Boa Nova é convidado, chamado e constrangido a servir. Então esse convidado, chamado e constrangido, é exatamente a responsabilidade que nós temos como portadores deste conhecimento. Não são raras as situações em que nós vemos debates calorosos entre pessoas do meio espírita, bom trabalho, Jeff Fletcher, entre pessoas do meio espírita, seja meio virtual, seja através de textos, seja através de instituições, seja através de debates, não importa, que procura sempre acalorar ou temperar esse debate com o seu próprio personalismo. E aí então ele fala o que ele pensa, ele fala o que ele acredita, ele altera o tom de voz para poder defender a sua opinião, sendo que o Espiritismo, como sendo um sol para todos nós, continua inalterado. Então, independente das... falar em sol nessa época do ano é até meio complicado, né? A gente estava tentando esquecer esse calor, mas é inevitável. Mas a gente observa que o sol continua brilhando, se espalhando pelo mundo, independente da quantidade de nuvens que procuram interferir no seu trajeto. Então nós, muitas vezes, nos apresentamos como aquelas nuvens tempestuosas, escuras, carregadas, provocando estragos abaixo de nós, sendo que o sol continua brilhando pacificamente, proveitosamente, produtivamente, e nós aqui fazendo a nossa parte, atrapalhando exatamente a sua irradiação. Então todas as vezes que nós pensarmos sobre o Espiritismo, ou falarmos sobre o Espiritismo, ou agirmos em nome do Espiritismo, nós temos que tomar muito cuidado, para que entendamos que o nosso compromisso é difundir aquilo que existe de verdadeiro, e não aquilo que para nós é uma verdade. Essa verdade ela vai se dissipando, essa verdade pessoal, ela vai se dissipando quando nós começamos então a entrar em sintonia com a mensagem verdadeira. Então tudo aquilo que nós falarmos em termos de opinião, nas formas como nós nos expressamos, muitas vezes de um modo agressivo, muitas vezes de um modo indiferente, nós estamos interferindo na mensagem original. Então temos que ter essa grande preocupação. Qual é o nosso papel? Qual é o compromisso que eu assumi? Se por acaso eu me vejo na condição de alguém extremamente necessitado de ajuda, então eu me encontro naquela condição de enfermo. Se, embora ainda com dificuldades, eu me vejo com capacidade de transmitir uma mensagem de auxílio, eu sou aquele enfermo, mas já praticando o trabalho de enfermeiro. Então nós vamos evoluindo até chegar um momento em que nós deixamos de ter essa doença, essa fragilidade física ou moral ou espiritual, como queiram, para começarmos então a transmitir aquilo que existe de verdadeiro. Então todas as vezes que nós agimos na nossa vida, porque a gente lembra que sermos espíritas não é apenas abraçarmos livros ou marcarmos na nossa agenda horários de compromissos espíritas, mas isso faz parte do nosso dia. E a maior dificuldade para nós é sermos espíritas quando nós estamos sozinhos. Porque então eu começo a expressar meu próprio pensamento, eu começo a ver o mundo e começo a sentir aquilo que eu tenho a respeito do mundo, aquilo que eu vejo a respeito do mundo. Então é no silêncio do nosso isolamento, é no silêncio da nossa intimidade é que a gente tem que sermos principalmente mais vigilantes, para que quando interagirmos com outras pessoas, quando estivermos no meio social, aquilo que existe de verdadeiro dentro de nós se expresse da forma mais legítima. Então esse é o nosso papel. Nós abraçamos uma filosofia. Só que muito mais do que abraçar, já que ela nos oferece essa consolação, nós também temos que oferecer aquilo que podemos ajudar na sua difusão, no seu conhecimento, no seu entendimento. E é através do exemplo. A palavra pode ser que iluda, mas o convencimento vem através do exemplo. E é isso que nós temos que pensar. São essas elucidações. Então temos aqui a frase de Paulo de Tarso separada para nós. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor a Jesus. E a última frase: ajustemos a consciência do grande renovador,
a fim de não sermos tentados pelos nossos impulsos de dominação. Porque em todos os climas e situações, o companheiro da Boa Nova é convidado, chamado e constrangido a seguir. Esse é o ponto principal. É o que ele quis dizer, Sandra, para nós aqui nessa mensagem. Ele fala exatamente sobre isso. Tudo aquilo que nós falamos e fazemos em nome do Espiritismo, nós não fazemos porque nós queremos, porque nós gostamos. Nós fazemos exatamente por amor a Jesus, que foi exatamente aquele que trouxe essa mensagem para nós. Então nós não pregamos em nosso benefício para fazer promoção pessoal. Eu não falo de Espiritismo para que as pessoas me achem importantes. Eu tenho que fazer de um modo para que as pessoas compreendam que aquilo que eu falo é exatamente a real importância que o Espiritismo tem. Porque se eu começar a fazer a promoção, dando a minha opinião, as pessoas vão admirar, nossa, que inteligência, nossa, que conhecimento, que sabedoria, que isso, que aquilo, mas estão olhando para mim, não para aquilo que eu acredito. Então a forma que nós temos de difundir as nossas crenças é exatamente através da vivência real dela. Porque do contrário, nós estamos nos promovendo com aquilo que chama a atenção das pessoas. Aliás, nós utilizamos o Espiritismo hoje como promoção pessoal com muita facilidade. Quando passa uma novela espírita, quando passa um filme espírita, quando tem uma personalidade na mídia, a gente se orgulha em dizer assim, eu sou espírita. Quer dizer, a gente se influencia com aquilo que o outro é e a gente faz a nossa autopromoção. Então, na verdade, eu tenho que mostrar que eu sou espírita no momento de dificuldade, no momento de trabalho, no momento do silêncio. É aí que a mensagem verdadeira acaba sendo difundida. Então esse é o propósito desse nosso tema de hoje, nos elucidarmos. Né? Então, fechando por aqui o nosso trabalho, eu vou passar para o professor, que vai fazer o encerramento para nós.